Veja só essa história. Um idoso foi encontrado morto dentro de casa. E o filho, que morava com ele, chegou a ser detido pela polícia. Esse caso aconteceu na manhã de hoje, na zona rural de Guarabira. A gente vai conversar com Everton Douglas ao vivo. Ele vai trazer outras informações para que a gente entenda esse caso. Everton, boa tarde para você. É isso para você. Boa tarde já, né? Para todos que estão nos acompanhando. Essa situação toda aconteceu no sítio Contendas, município aqui da cidade de Guarabira, onde a polícia está investigando um caso de violência contra um idoso. E eu digo o seguinte, está sendo investigado porque está muito complexa essa situação. A vítima é o senhor Eugênio Gomes da Silva, ele tem 65 anos. E o principal suspeito é o Marcondes dos Santos da Silva, de 33 anos. Eles gostavam muito de beber, pai e filho, moravam juntos dentro de casa e de vez em quando, lá ou outra, tinha certas discussões pesadas, que inclusive uma dessas discussões, vizinhos chamaram a polícia, mas o senhor Eugênio disse que de casa era sempre uma discussão entre pai e filho. No dia 31 de dezembro, eles beberam muito, né, na virada do ano novo, e o senhor Eugênio, ele sofreu uma queda. Essa queda, ele teve vários machucados, e aí o filho chamou alguns vizinhos para socorrer. Ele teve alguns machucados, e aí foi limpo as feridas e os machucados. Ele não quis ser atendido pelo hospital regional aqui da cidade de Guarabira, permaneceu em casa. Quando foi ontem, eles voltaram a beber novamente, bebiam muito, quando, de acordo com o filho, o senhor Eugênio caiu dentro do banheiro e aí acabou falecendo. Só que o que está estranho para a polícia é a quantidade de machucados que o senhor Eugênio tem pelo corpo e também por alguns populares que ouviam alguns tipos de agressão entre eles. Então, esse caso está sendo investigado. O suspeito Marcondes dos Santos da Silva veio até a delegacia aqui, a polícia conseguiu encontrar ele, ele ficou detido durante um tempo, acabou de sair aqui da delegacia, a gente tem imagens exclusivas dele saindo aqui pela porta da frente da delegacia, e quem conversou com a gente foi o capitão Castro, que trouxe mais detalhes de como foi essa situação aqui em Guarabira. Recebemos informações de que um senhor de idade, conhecido por Eugênio, estaria sem vida em uma residência localizada no sítio Contendas, aqui em Guarabira. De imediato, as nossas guarnições estiveram presentes no local, constataram a veracidade da denúncia. Foi feito o isolamento, o acionamento da Polícia Civil e do IPC para a realização de perícias. Ainda no local, a guarnição recebeu informações de que esse senhor de idade, ele era vítima constante de violência doméstica por parte de um filho dele, conhecido por Marcos. Diante disso, a guarnição fez diligências e localizou esse indivíduo, o qual negou que tenha praticado qualquer tipo de violência contra o seu pai. Quem esteve no local também, Danilo, foi o delegado Ricardo Sena, que acompanhou, juntamente com o Instituto de Polícia Científica, o senhor lá, né, que estava dentro do banheiro, onde foi constatada a morte dele. Vamos saber mais detalhes. Ele morava com um filho, os dois consumiram bebida alcoólica no dia 31 e o filho disse que o encontrou logo ao amanhecer do dia caído na porta do banheiro. O corpo foi removido, encaminhado para o IPC, vai passar para o exame cadavérico, para sabermos qual foi a causa da morte e aí então estabelecermos uma linha de investigação para esse caso. O histórico familiar é de que a vítima e o filho dele eram dados ao vício da bebida alcoólica, né? Consumiam muito bebida alcoólica. Ele com 65 anos já, e que sempre havia entre eles muita discussão. Não temos registro na delegacia de nenhuma situação de violência física
contra o idoso ou do idoso contra o filho, mas os vizinhos e os familiares diziam que eles tinham muito desentendimento por conta da bebida. Eles discutiam, as pessoas ouviam o barulho dentro de casa, a polícia militar era acionada, mas quando chegava lá, ambos diziam que era desentendimento verbal, coisa trivial do dia a dia, e por não haver nenhuma situação mais clara de violência, a polícia militar não tinha o que fazer. Não tem nenhum registro de nenhuma das partes, formalmente na delegacia, sobre um histórico de violência. Existe esses relatos feitos por familiares e vizinhos de que eles bebiam muito e cotidianamente discutiam. E ele acompanhou a guarnição, veio prestar esclarecimentos, porque era quem morava com a vítima, nos fez esse relato do que aconteceu no dia 31, de como ele encontrou o pai caído na porta do banheiro no dia 1º. Disse que depois que ele foi levado para a casa de familiares, ele passou o dia 1º bem, se alimentou, interagiu, conversou. O dia 2 também, dia de ontem, normal, em bom estado. E aí foi dormir e hoje já amanheceu sem vida. Pois é, nessa segunda queda que foi relatado pelo filho dele, ele chamou, populares, vizinhos que ajudaram, mas foi constatado o óbito, como o delegado acabou de dizer, e por isso que essas informações a gente está tendo cuidado, Danilo, porque para não trazer nenhuma informação precipitada sobre esse caso, já que a polícia está investigando, já que também a Polícia Civil está investigando junto com o IPC para saber a causa-morte desse idoso de 62 anos, e só aí, depois de todo esse processo de investigação, é que vai ser definido, qual foi a causa-morte desse senhor de 62 anos de idade que morreu na manhã de hoje aqui na cidade de Guarabira e que tinha a principal suspeita essas discussões entre ele e o filho. Eu volto com você. Obrigado, viu, Everton, pelas informações. Ótimo trabalho para você por aí na cidade de Guarabira. Tem que se ter muito cuidado quando a gente fala desse caso mesmo, principalmente pelo histórico familiar. O próprio delegado disse que a polícia militar já tinha sido chamada várias vezes por vizinhos por conta das fortes discussões que aconteciam dentro da casa desse idoso com o filho. Um senhor com mais de 60 anos de idade, um filho jovem. Os dois costumavam ingerir muita bebida alcoólica e quando isso acontecia, eles discutiam muito, brigavam. E aí, em meio a essas brigas, a polícia era acionada. Quando chegavam no local, tanto o idoso quanto o filho diziam que foi só uma discussão, que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada, e aí a polícia ia embora. A situação muda agora que esse senhor foi encontrado morto. O próprio filho encontrou esse senhor morto. Primeiro, caído depois da virada de ano, na porta do banheiro, disse que ele tinha sofrido uma queda. E agora, dias depois, esse homem amanhece morto. A polícia vai ter que responder todas essas perguntas e a perícia é importante demais para definir como é que foi essa queda que esse homem levou. Porque assim, ele pode ter caído sozinho, ter batido a cabeça e infelizmente morrido, mas também, em meio a todas essas discussões que aconteciam entre pai e filho, ele pode ter sido empurrado pelo filho. Não pode ter acontecido isso? E aí, infelizmente, bateu a cabeça e acabou morrendo? É uma tragédia anunciada, como diz a história. Porque não podia terminar de outra forma, dado o histórico dessa família. Agora é acompanhar de perto as investigações da polícia, porque caso a perícia aponte que esse homem pode ter sido empurrado, que essa marca na cabeça dele, a pancada na cabeça não tenha sido de uma queda, tenha sido alguma outra coisa, aí o filho vai ser procurado mais uma vez pela polícia e aí vai ter que prestar outros esclarecimentos e se tiver culpa, vai ter que ficar preso, vai ter que pagar pelo que fez com o pai. Mas a gente continua acompanhando.